Sejam bem-vindos para o sexto e último estudo da série de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Vamos abrir a palavra nesse texto. Diz-nos assim a palavra de Deus: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Se você não assistiu ainda aos nossos estudos anteriores, eu convido você que entre no canal do YouTube da nossa igreja, procure a série de estudos sobre Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Nosso tema hoje é a autoridade do acompanhamento. Meus queridos, pensa-se que a tarefa dos pais em relação aos seus filhos se encerra a partir do momento em que os filhos se tornam adolescentes e jovens. Nós acreditamos que a partir deste momento, quando os filhos estão pouco propensos a ouvir os seus pais e muitos propensos a ouvir outras vozes, que não há mais nada a fazer, que não é possível fazer mais nada. Ilustra isso o acompanhamento dos pais em relação à vida escolar dos seus filhos. Percebe-se que quando eles estão no ensino fundamental, primeira, quarta, a quinta série, depois do sexto ao nono ano, os pais se fazem muito presentes na vida dos seus filhos, os pais comparecem às reuniões escolares, porque os filhos estão começando a sua vida estudantil. Mas quando eles chegam ao ensino médio, muitas vezes, quando os problemas se tornam mais agudos e se aprofundam ainda mais, os pais deixam de acompanhar os seus filhos, os pais já não comparecem nas reuniões de pais e mestres. Acreditam talvez que os seus filhos estão grandes demais e já são maduros demais para serem acompanhados. De certa feita, ouvi o testemunho de um pai que dizia o seguinte: ele percebeu que seu filho adolescente, ele estava andando em más companhias, ele estava manifestando alguns hábitos estranhos e havia demonstrado uma mudança muito grande de atitudes. Ele evidenciava rebeldia, irritação, sua rotina estava completamente diferente. O pai então não teve dúvidas. Ele impôs limites, mesmo que para a revolta e protesto do seu filho adolescente. Ele, pai, se privou de uma série de coisas, deixou de fazer uma série de coisas para acompanhar o seu filho onde quer que ele fosse. As primeiras reações do filho faziam crer que ele ficaria para sempre revoltado com as atitudes do pai. No entanto, o tempo foi passando, aquele filho foi se acomodando à nova situação, aquele filho foi se acomodando à tomada de posição do seu pai, e alguns meses, aquele filho disse ao pai: pai, muito obrigado. Eu já estava envolvido em drogas, e não fosse o Senhor, eu não teria forças para ter saído. Por isso, o texto que nós lemos, ele vem a nos falar sobre a autoridade do acompanhamento. A nossa obrigação de pais é agir, não somente ensinando os nossos filhos quando eles estão em casa, mas também andando pelo caminho, ao se deitarem e ao se levantarem. Eu creio que, nesta parte, o texto bíblico está falando da necessidade de nós exercermos nossa autoridade acompanhando os nossos filhos até onde for possível. As imposições certamente não serão eficazes, nem funcionarão e nem terão cabimento em toda a vida. Mas, porém, não devemos deixar os nossos filhos sem qualquer orientação ou sem qualquer imposição, pois isto é uma clara demonstração de que nós não os amamos, que nós não nos importamos com ele e que nós não estamos preocupados em cuidar da sua vida. Concluindo esta série de 6 estudos, gostaríamos de dizer o seguinte: alguém já disse com muita propriedade que as palavras passam, mas os exemplos permanecem. Nós ensinamos aos nossos filhos de uma forma
impactante de uma forma duradoura através da autoridade do nosso exemplo, através da nossa vida. Os nossos filhos, meus queridos, precisam aprender conosco a ouvir, atentar e cumprir os mandamentos de Deus. Eles precisam ver em nossas vidas a palavra do Senhor, entranhada, encarnada e estampada de uma forma inequívoca. Além disso, os nossos filhos, eles precisam da autoridade da nossa ação. Nós precisamos agir para que a estultícia que está ligada ao coração do homem e até mesmo no coração das crianças seja removida. Nós precisamos ensinar e aplicar a palavra de Deus de todas as formas e de todas as maneiras possíveis. E por fim, precisamos perseverar em nossa responsabilidade. Vem então o sexto ponto deste estudo, a autoridade do acompanhamento. Nós precisamos acompanhar os nossos filhos, servindo-lhes de referencial, quando seus olhos se voltarem para outras direções, mesmo quando eles buscarem e se espelharem em outras identidades que não a nossa, precisamos demonstrar a autoridade do acompanhamento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos, vivendo a palavra de Deus, transmitir aos nossos filhos a mais bela e mais preciosa de todas as heranças. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.